que tem crente que tem mais fé que o outro? E aí eu quero ver se a gente responde um pouco disso hoje aqui. Bom, um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. Reteve para parte do preço, sabendo também sua mulher. Os dois combinaram. Levando a outra parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então eles venderam um terreno, guardaram um pouco do dinheiro da venda do terreno em casa e chegaram na igreja com a outra parte. Qual foi o erro aqui? Mentir. Dizer, ó, está o dinheiro todinho do terreno aqui. Para que essa mentira? Para que ele se aparecer dentro da igreja? Para que falar uma besteira dessa? Aí Pedro diz, versículo 3, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste à igreja do Senhor? É isso que está escrito aí? Eles mentiram para os apóstolos. Amém? Mentiram para quem? Mentiram para quem? Ô irmão, está falando de oferta, de dinheiro, e a mentira foi para quem? Se você recebe o seu salário e pega o dízimo, e aquilo ali não é 10% do seu salário, você está falando a verdade ou a mentira? Não chama de oferta, não chama de dízimo, né? Eu sei que isso não acontece na nossa igreja, não. Mas em muito lugar por aí, a pessoa diz, está aqui meu dízimo. Não é dízimo. Não chama de oferta, mas não fala mentira. Eles mentiram, Pedro já desafia os dois. Por que vocês mentiram ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? E aí o óbvio, versículo 4, né? Enquanto o possuías, não era seu, dinheiro não é seu, e vendido, não estava o preço em teu poder? Ficasse com tudo, né? Como, pois, formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Mentiram para Deus por causa de uma oferta, com vaidade, querendo aparecer dentro da igreja. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, morreu. Aí eu pergunto, o Deus da graça, o Deus bondoso do Novo Testamento, mata ou não mata? No Antigo Testamento matava? Deus matou algumas pessoas no Antigo Testamento? E no Novo ele parou de matar? Aí ele mata também, né? Ele mata também. Quem foi que matou o falso rei Herodes? Quem foi que matou? Foi Deus que matou. E agora dentro da igreja, quem foi que matou o Ananias? Deus. É bom temer a Deus, porque ele continua matando. E como disse Jesus, ainda joga a alma no inferno, né? Tem o poder de matar e jogar a alma no inferno. Versículo 6. Levantando-se os moços, cobriram-no, transportando para fora, sepultado. Depois de um intervalo de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Agora a mulher está tendo a chance dela. Pedro pergunta, dize-me, vendeste, portanto, aquele terreno? E a bobinha respondeu o quê? Sim, foi tanto. Então Pedro lhe disse, por que é que combinaste entre vós? Provar a quem? Eles combinaram para provar ou tentar. A versão ali está melhor. Eles tentaram a quem? A igreja, aos pastores, a religião. Eles tentaram a quem? Eles mentiram contra quem? Pisaram na bola com quem? Fizeram besteira contra quem? Espírito Santo. Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, te levarão também a ti. Imediatamente ela, catapultou, caiu aos pés dele e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta. É engraçado isso aqui, né? Os garotos acabaram de chegar, ó, tem mais um defunto aqui. Ah, meu Deus, acabou de sepultar o outro. Chegaram na porta, já tinha mais um defunto, levaram lá para sepultar ao lado do marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram estas coisas. Eu leio esse texto para lembrar que nós somos crentes por causa do Espírito Santo, irmãos. Por causa do Espírito Santo. Quem não tiver intimidade e amizade com o Espírito Santo não é crente. A igreja pode se tornar um grande clube social, um lugar para você frequentar, para você curtir, para você rever os irmãos, para você trocar ideia, para você bater papo. Sei lá, eu gostei daquele povo ali, é legal, eu sou bem acolhido. E aí vira aquela comunhão horizontal, assim, se acostuma como quem visita um parente.
Mas se não tiver um relacionamento sério com o Espírito Santo, você não é crente. Você está só participando de uma religião qualquer. Poderia ser qualquer coisa. Você olha aqui do lado, a Babilônia aqui está lotada, irmão. Domingo de manhã é aquele monte de gente saindo. Ali não se cobra a santidade, pode fumar, pode beber, pode fazer o que quiser. Cristianismo light, está lotado aqui do lado. Tem boa música, devem ter boa amizade, o povo deve ir fazendo amizade, se conhecendo. Que maravilha, aí do lado aí, ó, lotado assim. Domingo de manhã sai aquele monte de gente. Mas cadê o Espírito Santo nessa história? Não sei, irmão. Ninguém sabe, ninguém viu. Nesse texto fica claro, e Pedro deixa isso claro, que é o Espírito Santo que controla a igreja. É o Espírito Santo que domina a igreja. É o Espírito Santo que faz a igreja existir. Então, se de alguma forma eu e você perdemos a conexão real com o Espírito Santo, a gente passa a viver um evangelhozinho falso. A gente passa a viver uma religiãozinha sem graça. Ou você é cheio do Espírito Santo, tem um relacionamento com ele diário, ou seu cristianismo não é para valer. Você se torna apenas um frequentador de igreja. E para falar melhor sobre isso, e a gente entender essa dependência, a gente depende do Espírito Santo para ser crente. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quem depende do Espírito Santo para ser crente? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Em muitas igrejas hoje, o Espírito Santo nem faz falta mais. Tem bons músicos, tem boa música, tem tanta coisa tecnológica, diz que a luz brilha de acordo com a frequência dos instrumentos, PNL puro, né? E aquilo mexe com a mente da pessoa e emociona. Então tem lugar aí que nem precisa mais do Espírito Santo. É tão emocionante, é tão tecnológico. Só que a igreja verdadeira de Jesus, ela depende do Espírito Santo. Jesus está sentado no trono e enviou o Espírito Santo para cuidar da noiva. E quando estiver chegando o fim, esse Espírito Santo vai levar a noiva de volta para Jesus. E nós dependemos dele para ser crente. E esse texto aqui, que a gente já viu várias vezes nessa igreja, e a gente vai ver de novo hoje, ele deixa claro o que é depender do Espírito e o que não é. E o apóstolo Paulo, muito preocupado com isso, com a igreja na Galácia, ele diz, versículo 16, olha, andai pelo Espírito, ou ali andai em Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Ali diz a concupiscência da carne, os desejos da carne. Eu já trouxe para os irmãos uma definição sobre o que é carne. O que é carne? É osso, músculo, tendão? Não. Carne é a natureza caída. Mas se eu nasci de novo, eu ainda tenho uma natureza caída? Não, o novo nascimento fez de nós novas criaturas. Tanto é que o crente, ele se desvia, ele vai para o mundo, ele nunca vai achar lugar no mundo. A cachaça que ele vai tomar não vai ter o mesmo prazer que ele tinha antes de ser crente. A prostituição que ele fizer nunca vai ser boa como era antes de ser crente. O ímpio tem muito mais prazer no mundo que o desviado, porque o desviado ele é uma anomalia, ele já nasceu, eu digo quem nasceu de novo, não quem entrou na igreja, frequentou e saiu, mas quem conheceu Jesus de verdade. Se essa pessoa se afastar da igreja, o mundo não tem mais graça. Vai tentar forçar uma situação, vai tentar cauterizar a mente, mas nunca vai ser como era antes, nunca, por causa do poder do novo nascimento. Ah, pastor, então por que a gente ainda tem os desejos da carne, os desejos antigos? Duas coisas fazem a gente ter desejos antigos. Primeira, a lembrança das besteiras que você fez. Se antes de ser crente, você bebeu, fumou, se prostituiu, você vai lembrar disso pro resto da vida. Você é uma nova criatura, mas Deus não apagou a sua memória. Deus não apagou a sua Muito do que a Bíblia chama de carne é a memória das coisas que você viveu. Você vai lembrar disso para sempre. Mas e quem nasceu na igreja e nunca bebeu, nunca fumou e tem desejo? Como é que pode isso? Aí vem aquela explicação de Carlos Jung que eu trouxe dentro da Bíblia para você. Existem as tendências. Para o pecador é maldição hereditária. Ele não consegue se livrar daquilo. Ele não quer. O pai era alcoólatra, ele diz que não vai beber, mas acaba bebendo, porque não tem força para vencer a maldição. Um espírito que vem perseguindo aquela família,
e geneticamente aquilo que ele herdou emocionalmente de seus pais. Então, para o pecador, é maldição hereditária, passada de pai para filho. O crente não tem mais maldição. Gálatas 3:13 diz que Cristo se fez maldição por nós. Não tem maldição. O pecado não domina mais a gente. Amém ou não amém? Sim ou não? Sim. Só que existe uma tendência genética que veio no DNA, que veio no espermatozoide do seu pai e no óvulo da sua mãe. E essa carga genética existe. Você foi transformado em uma nova criatura, mas existem algumas tendências que, se você andar no espírito, você não cumpre. Sua família era extremamente violenta, então você tem a tendência de ser uma pessoa violenta. A sua família, por parte de pai ou por parte de mãe, tinha uma tendência à promiscuidade, safadeza, prostituição. Então existe uma tendência para você nessa área, mas não é obrigado você ser vencido por isso, é uma tendência. A sua família tinha uma tendência por depressão, suicídio, melancolia. Então agora você é obrigado a se matar, a suicidar, essas coisas? Não. Mas existe uma carga genética que você herdou de parte de pai ou de parte de mãe. Então a carne é lembrança das besteiras que você experimentou e nunca vai se esquecer, e as tendências que você herdou, tanto da linhagem de seu pai como da linhagem da sua mãe. Quem entendeu isso, diga amém. Porque se não for assim, você anula o novo nascimento. Quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, eis que tudo. Agora que você é uma nova criatura, Romilson, você só tem que lutar contra as lembranças do seu passado e as tendências que você recebeu, tanto da linhagem de seu pai, como da linhagem da sua mãe. Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu. Jessé foi um péssimo pai, Davi foi um péssimo pai, Salomão foi um péssimo pai. Tendências. Poderia ser evitado se você se conhece, se você sabe quais são as suas tendências, as tendências da sua linhagem, da sua família, você consegue evitar. Mas só consegue evitar, deixa lá por favor Gálatas 5:16, você só consegue evitar, e esse é o ponto dessa noite, você só consegue evitar com a ajuda do Espírito Santo. Ninguém consegue ser crente sem o Espírito Santo. Oh meu Deus do céu, você não é forte o suficiente, você não é valente o suficiente para vencer, seja a memória, sejam as tendências, ou as tentações. Ninguém aqui é forte, ninguém aqui aguentaria ser crente tanto tempo se não fosse por causa do Espírito Santo. E é isso que o texto está brigando com a gente. Anda no Espírito, anda pelo Espírito, porque é o Espírito Santo que vai te dar condições de vencer essa guerra. Que guerra? Versículo 17. A carne, memória do que viveu, tendências das suas linhagens passadas, todo esse mix de desejos luta contra o Espírito. Mas o Espírito que está dentro de você te ajuda a lutar contra tudo isso, que é a carne. Mas essa briga é diária. Ele se opõe ao outro para que não façais o que quereis. Mas se você é guiado pelo Espírito e não pela sua soberba, arrogância, altivez, se você não é guiado pelo que você acha, então essa lei não vai te vencer. Irmãos, existem duas maneiras de você crente: do jeito que você acha ou do jeito que o Espírito Santo acha. Todo crente sabe qual é a vontade de Deus. E aí você luta se você vai fazer a vontade de Deus ou se você vai fazer a sua vontade. E o nome disso é livre-arbítrio. Todos os dias a gente tem que tomar decisões, sim ou não? Todos os dias você tem que tomar decisões contra os seus próprios desejos. Seja sexo, seja dinheiro, seja comportamento. As três principais áreas de batalha do crente, cara. Tendências às questões sexuais ou comportamentais. O que é o comportamento? Dar uma mãozada, dar um tapa na cara, arrancar um tufo de cabelo, xingar, se vingar, ter ódio, ter mágoa, não perdoo, eu tenho razão, comportamentos. Ou a questão de dinheiro. O mamão e o dinheiro são mais importantes do que Jesus, do que Deus, do que a Bíblia e do que a igreja. Todos os dias a gente luta contra isso. Quem é que te domina? Desejos sexuais? Quem é que te domina? O dinheiro é mais importante do que tudo? Quem é que te domina? O seu eu, querendo se sobressair, brigar, revidar, se magoar, não perdoar?
todo dia a gente luta com isso. E se não for o Espírito Santo agindo em mim e você, a gente não vence essa guerra diária. Vence? Diga, eu dependo do Espírito Santo. Todo dia. Todo dia. Para ser crente, para ser santo e para chegar no céu. Quem depende, diga glória a Deus. Quem não depende vai cair no versículo 19 em diante, que diz: ora, as obras da carne, elas se manifestam. Quando você não depende do Espírito Santo, a sua carne, memórias do que você viveu no mundo, ou as tendências da sua linhagem, ou as tentações novas que aparecem, essa carne, essa tentação, elas se manifestam quando você não anda no Espírito. E o que se manifesta? Prostituição, impureza e lascívia, pecados sexuais, prostituição, impureza, lascívia. Eu não vou explicar as obras da carne hoje, que eu quero falar mais do fruto do Espírito. Mas são pecados sexuais. Aí vem os pecados espirituais, idolatria, feitiçaria. Aí pula para contenda, facção. Daqui a pouco eu acho. Idolatria e feitiçaria, não são essas duas, né? Já são pecados espirituais. Não são pecados sexuais. É você idolatrar um time de futebol, é você fechar o culto por causa do jogo do Brasil. Isso não é idolatria. É uma final do Flamengo, eu não vou para a igreja porque o Mengão vai jogar. É uma idolatria, né? Começa a ouvir música do mundo, idolatrar um cantor, ou até gospel, né? Tem gente que idolatra até pregador, né? Então, idolatria, retirar Jesus de cena e colocar outra coisa no lugar. Tem gente que idolatra o namorado, a namorada, tem gente que idolatra o emprego, o dinheiro. O dinheiro, então, é a maior idolatria de todas, sem dúvida, o dinheiro. Tudo que está acontecendo ruim no mundo é o dinheiro, irmão. A gente tem que vigiar com o dinheiro. Cada dia mais eu me convenço que realmente o maior adversário da fé em Cristo é o dinheiro. Não há nada que substitua Deus no coração do homem e de uma mulher mais do que o dinheiro. Né? Foi quando um irmão perguntou para mim assim: pastor, eu estou com dinheiro do gás e do dízimo. Eu dou o dízimo e fico sem gás? Uma pegadinha comigo, né? Falei: irmão, o senhor vai comprar o seu gás para você cozinhar. E o senhor dá o dízimo mês que vem. Agora, se o irmão fosse dizimista, o irmão não ficava sem o gás. E vai ter sempre essa relação. E aí, quem é que te domina? O dinheiro ou a fé em Cristo? O tempo todo a gente luta com isso. Principalmente quando aperta, né? Eu repito para vocês, eu tenho muita tranquilidade para falar de dinheiro, porque eu vivo mês a mês. Eu não tenho salário, eu não tenho patrão, eu não tenho fundo de garantia, eu não tenho CLT, eu não tenho carteira. Há 18 anos eu vivo do que Deus me dá. Tem que aparecer uma agenda para eu pregar. Se eu ficar 6 meses sem nenhum convite para pregar, eu não quebro. Como é que eu vou vender livro? Não é? E agora eu estou atendendo, estou trabalhando, graças a Deus. De 2 da tarde às 6 da tarde, segunda a sexta, atendendo pessoas. Deus mandou um monte de gente. Estou trabalhando como psicanalista mesmo agora. Mas se de repente todo mundo, não quero mais, não gostei, esse pastor é chato, não quero mais não. Pula do barco. Ou a gente aprende a depender de Deus, ou o dinheiro vai nos dominar. Pastor, mas rapaz, uma vez eu ouvi isso de um grilo, isso me revolta até um tutano. Pastor, mas a igreja não paga as minhas contas. Aí vai lá, é mandado embora, vai fazer oração aonde para arrumar emprego? Aí a igreja não é prioridade, mas depois fica desempregado, a igreja é prioridade. Não é uma idiotice? Quem é que te dá o teu emprego? É Jesus ou não é? Foi ele que abriu a porta ou não? Se não fosse crente, estava no botequim, tomando cachaça ou na prostituição, perdendo dinheiro lá com aquelas mulheres. Agora que é crente, bota o dinheiro em primeiro lugar. É idolatria. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. E acreditamos que o resto será acrescentado. Mas quando a gente está na carne, perde o sentido a questão do reino em primeiro lugar, irmãos. Primeiro é a idolatria, a feitiçaria. O que é feitiçaria? É desobediência a Deus e a palavra. Aí vem um monte de obras da carne, e só um maior número, que é comportamento, relacionamento, inimizade, contenda, ciúme, ira, fazer grupinho, facção, dissensão, partidos, invejas.
Tudo isso faz parte dos nossos relacionamentos, dentro da igreja, no trabalho, na escola, com os parentes. Então, quem não depende do Espírito Santo, começa a manifestar isso tudo aqui. E aí, as obras carnais que vão contra o próprio corpo. Bebedice e glutonaria ou orgias, como diz aqui. E como a lista não acaba, fica em aberto dizendo, e coisas semelhantes a estas, contra as quais eu previno, diz o Espírito Santo ensinando Paulo, e Paulo dizendo, eu previno, como já antes vos preveni, estou prevenindo, abre o olho, não façam isso, porque os que tais coisas praticam, o que diz o final do versículo, 1, 2, 3, de novo, 1, 2, 3, de novo, 1, 2, 3, aí você está na igreja há 500 anos de crente, e está vivendo na carne, dentro disso aqui, está perdendo tempo ou não está dentro da igreja? Perde seu tempo. Porque, é claro, não vai herdar o reino dos céus quem vive na carne. Em Romanos 8 diz que o que vive na carne não pode agradar a Deus. Mas quem decidiu viver no Espírito, aí vem o versículo 22. Não, pastor, eu quero depender do Espírito Santo todo dia. Por isso eu tenho meu devocional diário. Por isso, aconteça o que aconteceu, eu tenho meu momento para ler a Bíblia, para orar, para cantar pelo menos um hino, e na hora daquele hino, adorar em língua estranha. Se eu fizer isso todo santo dia, eu não caio na carne. Eu continuo vivendo pelo Espírito ou no Espírito. Durante muitos anos eu queria montar esse quebra-cabeça, e por isso que eu repito essa frase o tempo todo. Orar todo dia, ler. Durante muitos anos eu demorei para entender que viver no Espírito é isso. É pelo menos uma vez por dia levar o devocional a sério. Ter um momento com Deus. E me choca e me assombra e me assusta saber que a maioria dos crentes hoje não faz devocional diário. A pessoa acorda, joga uma água no rosto, toma um golinho de café, sai para a rua, vai trabalhar, vai estudar, vai para o corre. Quem é dona de casa corre para fazer as coisas em casa, ou fica assistindo série. Aí vem a hora do almoço, mal hora agradecendo aquela correria. Aí vem a parte da tarde, de novo correria. Chega em casa, não é dia de culto, janta, vai assistir uma coisa na TV. Na hora de dormir faz uma oração muito da miserável, sem graça, e vai dormir. Como é que uma pessoa dessa está andando no Espírito? É carne pura, irmão. Isso é um crente carnudo, carnal. Isso é um crente que não agrada a Deus. Deus está completamente fora da agenda dele. Aí quando vem um problemão, uma doença, um desemprego, um tiroteio, ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus, aí vai, corre, agora eu vou orar, agora eu vou buscar. Será que é esse o desejo do Espírito Santo para mim e para você? Será que o Espírito Santo só serve de estepe? Só quando o pneu fura é que você vai procurar ele? Não dá para ter uma amizade diária com Deus? Não dá para manter um relacionamento diário com Deus? Você tem 24 horas, não dá para ter um momento sagrado para parar e buscar o Senhor? Na verdade, tem gente que nem leva o culto a sério. Eu não acredito que quem não leva o culto a sério tem devocional em casa. Duvido. Não, pastor, eu não vou à igreja, mas em casa eu pego firme. Eu duvido, porque se estivesse pegando firme em casa, o Espírito empurraria para vir para o templo. Quem não vem para a igreja não tem devocional em casa, não. Conversa fiada. Duvido, pastor Augusto, duvido. Não, eu estou lendo 50 capítulos da Bíblia por dia, eu oro de joelhos 4 horas e meia, eu canto 50 anos da harpa e fico uma hora falando mistério, mas não gosto de ir para a igreja. Eu duvido! Porque se fosse cheio do Espírito Santo, lógico que teria um entendimento, como vocês estão, de vir aqui sacrificar 2 horas e adorar a Deus no templo, e ouvir a palavra e cumprimentar os irmãos da paz do Senhor e ir embora para casa abençoado. Então, quem não tem ânimo para vir à igreja adorar, com certeza em casa é que não está fazendo nada mesmo. Sim ou não? Sim. Pois é. Mas quando a gente depende do Espírito Santo, aí a gente vai ver uma outra dimensão. O fruto ou o resultado de quem vive no Espírito, mantém um devocional diário, vem aos cultos, vem estudar a palavra na sexta, vem adorar no domingo, faz campanha na segunda. Eu entendo que segunda-feira, às vezes, é quem está mais precisando de uma campanha. Às vezes a pessoa não vem segunda porque está com a vida equalizada. A segunda-feira é mais um culto mesmo de porta aberta, de evangelismo, ou pelo menos deveria ser.
mas vem na quarta-feira para ouvir a palavra, seja eu ou algum dos pastores, mas vem também aprender. E aí quem mantém essa boa rotina, esse bom costume, tanto em casa como no templo, como fazia a igreja primitiva, no templo e na casa, todos os dias no templo e na casa, quando é em casa, quando é no templo, aí vai viver isso aqui. Qual é o resultado de viver no Espírito? Primeiro, o amor. E esse amor aqui é o amor ágape, é o amor sacrificial. É a capacidade de se sacrificar por Jesus e pela sua igreja. Esses dias eu recomendei um irmão, um amigo, a ler o Heróis da Fé, de Orlando Boyer. Quem já leu esse livro aqui? Heróis da Fé. Nunca leu Heróis da Fé, Augusto? A história de Savonarola, até passando por Martinho Lutero e David Brenner, David Livingstone, a história de todos os missionários. É uma história da igreja. Heróis da Fé, Orlando Boyer. Uau, sei que mais gente tinha lido. Esse livro antigo eu li quando eu tinha 15 anos de idade. Heróis da Fé. Você quer entender o que aconteceu 100 anos antes da Reforma Protestante até o início da igreja no século XX? É o Heróis da Fé. Cada capítulo é uma história. Quem gosta de ler a história da vida dos outros, lê rapidinho, que é uma biografia. Como nasceu, quem criou, como é que foi, como é que John Wesley escapou. Era um bebezinho, incendiou a casa dele, e ele foi o bebê que ficou abandonado, e correram lá, tiraram ele dentro da casa, ele ia morrer queimado, John Wesley. E aí diz que é um tição tirado do fogo, um homem que mudou a história do mundo com o metodismo. Aliás, nós, a Assembleia de Deus, devemos muito a John Wesley, porque esse nosso método de culto, esse jeito nosso metódico, vem dele, vem de John Wesley. Pois bem, aí cheguei para esse irmão, para esse amigo, mandei ele ler Heróis da Fé, para ele entender o que é sacrifício pela obra de Deus. A capacidade que você tem de se sacrificar pela obra de Deus, só vai existir isso dentro de você, se o Espírito Santo trabalhar o amor ágape no seu coração. Porque, ainda mais no Brasil, a mentalidade do brasileiro é: eu tenho que levar vantagem em tudo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, depois eu vou pensar no próximo. É assim ou não é? A mentalidade do brasileiro é uma miséria de um egoísmo terrível. Mas quando você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, fica mais fácil para você se sacrificar pelas coisas de Deus. Repito, seja dízimo, seja oferta, seja horário de culto, seja disposição de entregar um folheto, de evangelizar, de fazer algo para Deus. Esse amor e essa vontade de adorar Jesus e de fazer a igreja dele crescer, só o Espírito Santo pode operar num coração ruim como o nosso, para que a gente tenha ânimo, desejo, paixão de fazer a obra de Deus. É assim ou não é? Agora, se você não tem todo santo dia essa injeção que o Espírito Santo dá, você vai perdendo o amor. Vai esfriando o amor. É ou não é? Já começa a ficar chato, vai ficando sem sentido, ir para a igreja vai se tornando chato, a Bíblia vai se tornando chata, você vai esfriando na fé, você só vê problema, você só vê luta. É muito fácil uma pessoa começa a ter o coração esfriado do amor ágape, começar a ver defeito demais na igreja. Vai à igreja que não tem defeito. Né? Diz que que a igreja é uma arca de Noé, todos os bichos dentro. Tem bicho de tudo quanto é espécie. Como é que não vai dar briga num lugar desse? Né? É lógico que toda igreja tem seus problemas, todas as igrejas têm suas confusões, tem gente mais madura na fé, tem gente que está chegando, e até por compatibilidade de temperamento, sanguíneo se dá bem com todo mundo, o fleumático chega, fica no lugarzinho dele, o colérico fica observando para ver como é, o melancólico já começa a dizer: não gosto de A, não gosto de B, não vou mais. Mas tudo isso por quê? Porque não é cheio do Espírito Santo. Se o Espírito Santo agir na vida desse crente, todo mundo se dá bem, dentro do possível todo mundo convive, seja a nossa igreja ou qualquer outra igreja, mas tem que haver o agir do Espírito Santo. Ou o Espírito Santo está operando dentro desse crente, ou ele perde o amor a Deus, a Bíblia, ao culto e a sua igreja. Como é que está o seu nível de amor, hein? Por Jesus, pela Bíblia, pela igreja, pela obra de Deus. Está forte esse amor? Está fraco esse amor? E esse amor só fica mais forte se você buscar a Virgem Maria todo dia. Amém? Deixa eu ver se tem alguém dormindo. Virgem Maria? Pois é. Diga: eu dependo do Espírito Santo todo dia. Todo dia. Para ser crente, para ser santo, para chegar no céu
e para ter amor sacrificial. Capacidade de sacrificar por Deus e pela sua obra, só o Espírito Santo pode fazer isso. Você deixar, às vezes, o conforto da sua casa para sair num tempo de chuva, para ir à igreja, para tocar um instrumento, para cantar, para pregar, ou simplesmente para sentar e ouvir e cultuar. Só o Espírito Santo coloca isso no nosso coração. Amém, irmãos? Amém. Quem não é cheio do Espírito Santo perde isso. Outra coisa que diz aqui, o gozo ou a alegria inexplicável. O crente, para ficar feliz, precisa ter 100 mil reais na conta. Ajudava, né? Ajudava, né? O Domiro chega, se alegrou, 100 mil guardado, né? Pois é. Mas mesmo estando liso, nós temos razões para ficarmos felizes? E a razão da gente ficar feliz mesmo liso, só o Espírito Santo pode fazer. Tem explicação. Porque esse resultado do viver diário com o Espírito Santo, esse resultado do viver diário com o Espírito Santo, que é a alegria, não é algo que vem de fora para dentro, é algo que vem de dentro para fora. É você pegar o violão, começar a tocar, aí o olho enche d'água, canta um louvor, alegre, lisa, Fabiana com o violão, lisa, cantando louvor e chorando, falando em língua. Aí um doido passa e fala assim, essa mulher, meu Deus sabe a luta dela, está se alegrando com o quê? Com o Espírito Santo, com a presença de Deus, que não depende de nada, só depende do Espírito Santo. É assim ou não é? Paz, tiroteio comendo, pau quebrando, e a pessoa não entra em desespero. Não tem explicação. Ô irmão, se o tiro está comendo, nós vamos morrer, o mundo vai acabar. Ai meu Deus do céu, ansiedade, depressão, melancolia, acabou o mundo. Não, mas quem é que estabiliza a gente no momento de caos? O Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, mas assim, eu não quero enfatizar o Espírito Santo, eu quero enfatizar o seu esforço em ter relacionamento com Ele todo dia. Se você busca a presença de Deus todo dia, você está mais preparada para viver em paz do que quem não busca. Porque não existe nenhum super crente. O que existe são pessoas que são cheias do Espírito Santo. E por conta do Espírito Santo ter fluidez, ter amizade, domínio a ver dessa pessoa, aí sim essa pessoa consegue ter paz, mesmo no momento de tanta agressividade. Os nossos irmãos na Vila Cruzeiro, no Alemão, na Maré, cheio de crente ali, convivendo num lugar daquele terrível. E você vê o povo sorrindo, o povo cultuando, Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Igual eu falei para vocês, está fazendo um ano, estive numa conferência missionária em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, e o pastor Éder Toledo, lá do Espírito Santo, missionário, grandíssimo missionário, o homem abriu uma igreja no Paquistão, aí ele levou lá uns vídeos, botou lá para a gente assistir a construção da igreja e tal, e o culto de inauguração. No culto de inauguração, Marcão, o diácono que está na porta está com um fuzil debaixo do braço. E o outro diácono com a pistola. Meu Deus! Eu falei, o que é aquilo ali? Aí ele pegou, não, aquilo ali é porque o governo não garante a segurança da igreja. E se vier um grupo para matar os crentes, a lei permite os crentes se defenderem. Então os diáconos da nossa igreja andam armados, um com fuzil, outro com a pistola. Tu já pensou? Para defender o rebanho, defender a igreja. Eu falei, que loucura, que costume, que país é esse? Paquistão, irmão. Eu falei para ele, isso é bíblico? Ele falou, irmão, é o costume da igreja lá. Os diabos tudo armado para defender. Eles não matam ninguém, eles só defendem a igreja. Como é que tem paz num país onde os crentes são assassinados? Onde é que tem paz? Como é que você vai ter paz de ir com a igreja, sabendo que a qualquer momento um grupo pode entrar armado e fuzilar todo mundo dentro do culto? Só o relacionamento diário com o Espírito Santo faz um povo desse congregar no lugar desse, irmão. Botar um fuzil na mão do diabo na porta.
Ele está acreditando mais em Deus ou na autodefesa, né? Mas é uma loucura. Essa paz que excede todo entendimento, só o Espírito Santo pode trazer, né? É você ver uma situação impossível e ficar tranquilo. Deus é comigo, Deus vai me dar vitória, o Senhor vai me ajudar. Essa paz não é humana, essa paz é divina. Essa paz não vem de fora para dentro, essa paz vem de dentro para fora. Quem tem um relacionamento diário com o Espírito Santo tem a capacidade de sacrificar mais por Deus e pela sua obra. Tem uma alegria que não depende nem de dinheiro. É alegre porque o Espírito Santo produz esse gozo, essa felicidade. Em uma situação completamente contrária, tem paz e tranquilidade. Vive em paz porque o Espírito Santo produz esta paz. Diz aqui também longanimidade. Longanimidade. Longanimidade é um longo ânimo, a capacidade de não desanimar. Então, se você vê um crente que está desanimando na fé, por que está desanimando? Já sei, porque o pastor não presta, os pastores não prestam, os presbíteros não valem nada, as irmãs também não valem nada, a igreja não presta. Então, me desanimei. É assim? Não. Quem desanima na fé, desanima porque deixou de ter relacionamento diário com quem? Espírito Santo. Porque quem é que dá um longo ânimo ou a capacidade de nunca desistir? É o Espírito Santo. Ô irmão, ou a gente depende do Espírito Santo ou desvia todo mundo. Ninguém aqui é crente só por religiosidade, ninguém aqui é crente só porque é bom. Eu sou muito santo, eu sou muito bom. 1000 vezes não. Você só está de pé porque você tem mínimo possível de relacionamento com o Espírito Santo, porque é Ele que está dentro de você e é Ele que está te capacitando a ser crente e servir Jesus. Perdeu essa conexão, perdeu tudo. Perdeu essa conexão, perdeu tudo. Então a capacidade de não desistir também não é sua. Vem de quem? Vem de quem? Longanimidade. Espírito Santo. Antes de falar de bondade e benignidade, pulo para a fidelidade. Porque essas são 9, 7 é o Espírito Santo operando em você e 2 você e o Espírito Santo operando na vida dos outros, né? Bondade e benignidade é você fazendo bem e sendo bom para os outros. Mas todas essas outras é o seu caráter, é a presença de Deus operando em você e não através. Então, em você, amor, felicidade ou gozo, longo ânimo, fidelidade. O que faz um crente, eu não sei se vocês viram, acho que foi na Nigéria, o governo está perseguindo tantos crentes lá e a população também, que o povo fica tudo enterrado no chão, só a cabeça de fora, o pescoço e a cabeça de fora. Alguém viu isso? Viu que miséria? Um monte de gente enterrado até os ombros, só o pescoço e a cabeça de fora no chão. Aí vem um bicho, começa a comer os olhos, a cabeça, o cérebro, a formiga comendo, o povo é abandonado ali. Ô, irmão, para a pessoa se livrar daquilo ali é tão fácil. Só dizer assim, eu nego a Jesus, eu não quero mais ser cristão, eu nego a Jesus Cristo. Isso aí é uma loucura que inventaram e eu acreditei, não quero mais não. Quero mais não. Pode me desenterrar daqui que eu estou de boa. Não. Eu não vou ser crente não. Eu vou ser budista, salve Alá, no meio de morrer. Mas não, a pessoa prefere ficar só o pescoço da cabeça para fora até uma morte horrível dessa. O que faz uma pessoa chegar numa situação daquela sem desistir? Quem é que está fazendo aquela pessoa ficar ali sem desistir? Quem? Aí você vê os filmes bíblicos da época dos crentes em Roma. Amarra a pessoa num poste, taca ali gasolina na pessoa, petróleo, nega Jesus, nego não. Aí começa pelos pés. E a pessoa vai derretendo igual um plástico. Gritando de dor, mas não nega Jesus. Essa fidelidade só pode ser obra de quem? Os crentes, tudo escondido na China, em algum buraco no chão, algum lugar escondido, a polícia acha. Enfileira eles, bota no paredão, bota um fuzil na nuca, nega Jesus. Aí ele diz o quê? Não, eu amo a Jesus, é o meu Senhor. É só dizer que não nega. Acabou, não vai tomar um tiro de fuzil na cabeça. Por que que não nega? Obra do Espírito Santo. Fidelidade.
A capacidade de ser fiel. Então, se uma pessoa larga a igreja, larga Jesus, vai para o mundo, vai para o botequim, foi para o mundo por quê? Porque deixou de ter. Porque deixou de ter. Diga, eu dependo do Espírito Santo todo dia para ser fiel até a morte. Quem depende? Mansidão. Aí são os filhos desencapados, né, irmão? A pessoa já vem do mundo para a igreja, é um filho desencapado. Uma capacidade extraordinária de brigar, de sentar a mão na fuça, dar um soco ou falar mal, descer a língua por trás. Comigo é assim. Aqui não tem otário, não. Comigo é assim mesmo. Aí quem é que controla um bicho desse? Quem é que controla uma pessoa bicho, bravo? Quem é que controla? E se a pessoa não tiver um relacionamento diário com o Espírito Santo, vai manifestar ou não vai manifestar essa ira, esse ódio, essa briga, essa confusão? Vai ou não vai? Vai. Ou o Espírito Santo nos domina, ou já era. Então a capacidade de ser manso vem do Espírito Santo. Porque até quem é fleumático, tranquilão, igual o pastor Ivanildo, por dentro, você olha o fleumático, dois fleumáticos aqui, ó. Você olha por fora, é uma tranquilidade. Mas se você pudesse ler o cérebro, se pudesse ler os pensamentos, Gonçalves também, Daniel, meu filho, olha assim, uma pessoa calma, mas na mente, meu irmão, o que já deu de facada, tiro, bomba. O problema do sanguíneo é que ele mostra logo. Um beliscão já recebe um tapa na hora. Tu beliscou, o tapa vem. Você falou, ai, ele faz, ai, ai, ai. Aí leva a fama de ser brabo. E o fleumático, por dentro. Mas por dentro está fazendo horrores. Joselma. Não, você não. Fleumática você? Meu Deus do céu. Eu nem falei, o sanguíneo já reagiu. Eu já reagiu sanguineamente. Eu nem só te olhei para tu ver como o sanguíneo é rápido no gatilho. Olha o sanguíneo. Hã? Neuma, Nayana, são suas. Tranquilo, ó. Mas se o Espírito Santo não dominar, Cleison, olha o que homem calmo. Pagou de ver. Tem bastante fleumático, né? Tudo gente calma, mas por dentro, se o Espírito Santo não controlar a gente, irmão, misericórdia. Então essa mansidão, que é o operar, é uma operação do Espírito Santo na nossa vida, se ele não agir no nosso temperamento, para a gente ter mansidão, a gente faz loucuras. Mansidão. Aí, domínio próprio. O que é o domínio próprio? É só o controle do temperamento intempestivo? Também. Mas o domínio próprio tem a ver com todas as portas de entrada, com todas as tentações de pecado. Desejos sexuais, pornografia, masturbação. Domínio próprio para vencer isso. Né? Às vezes o jovem está na igreja viciado. Como é que ele vai vencer isso? Domínio próprio. Dinheiro, vício, jogo, bet, essas bets aí que estão desgraçando o nosso país. Tem que ter domínio próprio para vencer isso. Né? O domínio próprio é a capacidade que o Espírito Santo nos dá da gente dizer não para os nossos desejos. Seja sexo, seja relacionamento, comportamento, seja dinheiro. Quem anda no Espírito tem a capacidade de vencer a si mesmo. Eu vou parar por aqui, semana que vem eu retorno. Eu não vou entregar a janta quente, não. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça.
eu volto a falar dos temperamentos, do fruto do Espírito operando em nós e do fruto do Espírito através de nós. Mas agora, feche os seus olhos, falamos sobre a capacidade de sacrificar por Deus a sua obra, domínio próprio. Falamos da alegria sem explicação, que não depende de fora, vem de dentro. Falamos da paz que excede todo o entendimento, não é o que está acontecendo no mundo, é o que está acontecendo dentro de você, seu relacionamento com o Espírito Santo. Falamos sobre a capacidade de não desanimar, de ter ânimo longanimidade, um ânimo que não acaba. Falamos sobre a capacidade de ser fiel até a morte. Esses 5 resultados do relacionamento com o Espírito Santo diariamente estão em você ou não estão? Está forte ou está fraco? Está mais ou menos? Mais para mais ou mais para menos? Feche os olhos e faça uma oração agora, você e Deus. Senhor, eu estou tendo uma capacidade de me sacrificar por Ti pela Tua obra, ou continuo sendo aquela pessoa egoísta que eu sempre fui? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e fica para lá a Tua obra, fica para lá o Senhor, fica para lá a minha vida espiritual. O que eu quero fazer é satisfazer o meu desejo pessoal. Como é que está a sua capacidade de ser fiel a Deus nas escolhas? Na hora que vai fazer escolha, faz a escolha certa. Capacidade de ir até o fim. Como é que está o seu ânimo para ser crente? Está pouco ou está muito? Como é que está a felicidade, a alegria de servir ao Senhor? Ou você está perdendo a alegria, está ficando triste, angustiado, sempre triste? Está faltando o Espírito Santo na sua vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Se você está fraco, está faltando alegria. E a paz? A violência, o rio das pedras, os problemas do Brasil e do mundo estão roubando a sua paz? Está faltando o Espírito Santo, está faltando relacionamento com o Espírito Santo, está faltando a leitura da Bíblia, a oração, o jejum, o louvor, o feijão com arroz, o básico. Se você não fizer o básico, que é buscar o Senhor, a palavra de Deus diz: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Se você não busca o Senhor, também não tem como Ele operar na sua vida. Deus criou esse princípio, foi Ele que criou. Você tem que se esforçar em buscar o Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está certo. É uma busca diária para que o Espírito possa produzir o fruto, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a temperança e a mansidão. Depende de você. O Espírito Santo já mora em você para operar, mas você tem que dar lugar, você tem que querer. Faz sua oração aí. Vou parar de falar 30 segundos, você e Deus em oração. Vai. Fala para o Espírito Santo que você depende dele. Pede para o Espírito Santo tirar a preguiça dos infernos, de buscar ele. Fala para o Espírito Santo que você está devendo a ele. Está devendo. Buscar mais, clamar mais. Levar ele mais a sério. Você não é só um frequentador de igreja, você é alguém que depende do Espírito Santo todo dia para ser crente. E se você se afastar do Espírito Santo, sua fé em Cristo vai acabar. Não tem outro jeito. Ou é assim, ou não funciona. Você tem tempo para dormir, para trabalhar, para estudar, para pagar conta. Mas se você não tiver como sagrado o seu tempo com Deus na sua casa, e o seu tempo com Deus na sua igreja, já era. Quantos já estiveram conosco e foram embora? Não eram melhores do que nós e não eram piores do que nós, mas foram embora porque perderam o relacionamento com o Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo todo dia, da hora que acorda, à hora que vai dormir. É do Espírito Santo que nós dependemos, senão a gente não consegue ficar crente. Espírito Santo nos ajuda, em nome de Jesus, a te buscarmos todos os dias. Tem tempo para tudo. Nos ajuda a vencer a preguiça, a indisposição,